Meus irmãos, o Senhor põe avante a palavra aos Tessalonicenses, onde fala da ressurreição. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que tem o título acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Vamos na leitura, então, com a ajuda de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, estes versos. Amém. O conselho que o apóstolo escreveu aos irmãos, aos Tessalonicenses, justamente é o assunto da ressurreição. Porque a ressurreição, irmão, tornar a viver, voltar à vida, não tinha no mundo. A humanidade, desde Adão, Deus sentenciou Adão, dizendo: do pó foste formado e para o pó tornará. E ficou. E essa sentença, ela perdura até hoje. Até hoje. Todo homem nascido da carne de pai e mãe, terminando os dias, vamos à sepultura. E lá ficamos. Porém, os que têm Cristo no coração, ou que serviram a Cristo, ou que creu em Cristo, que encontrou Cristo no decorrer da sua vida, quando terminar os seus dias, ele não morre. Nós todos à sepultura. Porém, o crente vai diferente. Ele não vai morto, ele vai dormindo. É outro peso, é outra colocação. Cristo mesmo disse: os que creem em mim não morrem. Os que creem em mim passarão desta vida para a vida eterna. Então ele disse, falando da morte, ele disse ainda em diversos lugares, ele anunciava, falou aos judeus em alguma parte onde estava, ele disse: vocês não dizem que demorou 46 anos para edificar esse templo aí? Então, meu pai derruba esse templo aqui, em 3 dias eu ponho de pé. E depois ele diz: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe.
e fez a sua oração, e Deus o tirou de lá. E ele mesmo disse, Jesus Cristo disse, Jonas ficou 3 dias, e Deus o tirou de lá. O Filho do Homem vai ficar lá, na sepultura 3 dias. Quando ele for levantado, quando ele ressuscitar, atrairá todos para ele. Atrairá todos para ele. De maneira que Cristo veio ao mundo, anunciou a palavra, fez muitos milagres, muitas maravilhas, obras maravilhosas. O povo se encantou com ele. Mas, numa passagem, ele perguntou para os discípulos, quem que vocês dizem que eu sou? Disseram, tu é Jeremias, Isaías, Elias, João Batista, ou um dos grandes profetas, Deus tornou. Ele diz, isso é o que eles falam. Ele depois perguntou para os que estavam próximos, os discípulos. Disseram, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir na terra. Quando ele ouviu isso, disse, bem-aventurado tu, Simão Barjonas, que não revelou nem carne nem sangue, mas revelou meu Pai que está no céu. Pedro podia dizer, Senhor, tu és o Cristo, o filho de Davi, tu és o Cristo lá de Nazaré, tu és o nascido de Maria, é nascido de José, tu és lá de Belém, falar das raízes e da linhagem dele. Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando o Senhor ouviu isso da boca de Pedro, irmão, a alegria do Senhor foi muito grande, porque ele estava entendendo que o Senhor era o Salvador do mundo. A revelação era majestosa, muito grande. E se o Senhor, bem-aventurado tu, Simão Barjona, e não revelou nem carne nem sangue, meu Pai que está no céu, mas também vou te fazer uma revelação, você é Pedro, e sobre esta pedra, que era o Cristo, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, falando dele, não vai prevalecer contra mim. E você, Pedro, sobre ti colocarei a chave nas tuas mãos, para você ministrar a palavra. Você vai ficar com a chave, mas as portas do inferno, quem vai enfrentar ela era ele. Quando ele falou, as portas do inferno não vai prevalecer, ele estava falando da morte que ele ia ter. As portas do inferno não prevalecerão contra mim, porque lembrem disso, irmão. A morte e o inferno, quem dominava sobre isto era Satanás. Satanás tinha o domínio da morte e do inferno. Mas Cristo veio destroná-lo. Foi enfrentar ele no terreno dele. Foi enfrentar o Cristo na morte, no lugar, no seu covil. Descendo à morte, ressuscitou ao 3º dia. Quando ressuscitou ao 3º dia, ele deu vida na igreja, Irmandade. Veja bem, se ele fosse um homem como nós, ou como tantos outros que tem por aí, que fizeram milagre, obras e obras, mas depois vai à sepultura e não ressuscita, é tudo igual. Todos são igual. Mas o Cristo não, foi à morte, e ao 3º dia ressuscitou. E ainda com esta diferença, para nunca mais morrer.
No Velho Testamento e no Novo, tem, se não me engano, 8 passagens de pessoas que ressuscitaram. Lázaro, o menino da viúva, outros e outros, ressuscitaram. Mas também depois tornou a morrer. O único que não morreu nunca mais está à direita de Deus Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos viram ele ressuscitado, viram ele aparecer no mar de Tiberíades, comeram pão e peixe com ele. Na hora que estavam também reunidos, com medo dos judeus, ele atravessou a parede, estando as portas e janela fechada, depois de ressuscitado. Olha bem, depois de ressuscitado. E ele ressuscitou com o corpo que foi sepultado. Ressuscitou com o corpo que foi sepultado. Por quê? Ele não falou para Tomé, ao lugar dos cravos. Vem cá, põe aqui a mão. Aqui onde traspassaram o meu lado, que saiu sangue, põe aqui o dedo. Oh, meu Senhor, agora porque você viu, você crê, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, ressuscitou, provou, pelo que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, e ele nos deu muitas e infalíveis provas da sua ressurreição e da sua obra. Então, queridos irmãos, aqui Paulo, escrevendo às igrejas, via porque a pessoa vivia, servia a Deus. E quantos de nós também, nesses dias, quantos que servem a Deus, trabalham tanto, 30, 50, 60, 70, chega um dia, despede dessa vida. Alguém da família que não entende bem a graça de Deus diz, o que valeu? Aí, terminou na cama. Terminou, Deus não libertou ele. Morreu de câncer, morreu desse desastre. Não está ali naquela hora, naquele corpo, naquele final, o seu prêmio. O seu prêmio está depois da morte, na ressurreição. O corpo de Cristo, não foi um corpo desgastado, não foi um corpo sofrido, não foi um corpo que emagreceu, não foi um corpo debilitado, não foi um homem sem força, não foi um homem sem vigor, acabou-se fragilizado. Mas e a hora que ressuscitou? A hora que apareceu lá em Apocalipse, que tocou em João. João estava desanimado, tocou em João, disse, João, acorda, sou eu. Olhou, disse, João, sou eu que fui morto e estou vivo para todo sempre. Seus olhos brilhando, o corpo reluzente, os pés. A glória não está aqui, meus irmãos. A glória está depois da morte. Creia em Cristo para a nossa ressurreição. Mas ainda há no mundo quem busca Cristo para os bens terrenos, para as coisas da vida. Quem tem bem terreno para dar para a humanidade, desculpa falarmos, mas também não tem jeito de não falar o que é. Quem oferece bens não é Deus. Quem ofereceu bens foi Satanás. Não se assustem, não. Pega lá em 4 de Lucas,
4 de Mateus, ele disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar, porque a mim me foi dado e dou a quem quero. Muito dinheiro, muita grandeza, muita suntuosidade, muitas coisas de poder que os homens querem, não está vindo pela mão de Deus, está vindo por mão de outros. Cuidado, cristão, cuidado, servo de Deus, cuidado com a trapaça, cuidado com a corrupção, cuidado com a mentira, cuidado com a droga, cuidado com a entorpecente, cuidado com as cocaína, cuidado com os crack. Isso enriquece rápido, isso detona rápido. Consegue alguma coisa, eu te dou, eu te ajudo, até proposta de ganhar na loteria, ele tem para dar para quem ele quer, mas hoje o Senhor manda esta palavra: eu não quero o teu dinheiro, eu não quero a tua riqueza. Quem dá riqueza para o cristão é Deus. E a palavra fala, é Ele que enriquece e não acrescenta dores. Então, irmão, no mundo de hoje, há uma corrida atrás de bens, atrás de fortuna e atrás de prosperidade. Busca as coisas terrenas para prosperar, para crescer, para em tempo rápido ter um crescimento forte. Irmão, Cristo não quis a glória do mundo. Eu não quero a tua glória, eu quero a glória do meu Pai. Vou sofrer, vou andar de aldeia em aldeia, vou andar sem ter aonde reclinar a cabeça. As aves têm ninho, as raposas têm covis, e eu não tenho onde ficar. Bendito o nome santo do Senhor. Aceitou o sofrimento, se fez como servo, e depois de servo, como homem aceitou. Embora sendo igual a Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. A glória dele não foi nesse mundo. Lembremos disso, querida irmandade. A glória que Cristo propõe para nós não é neste mundo. Depois de vencermos este mundo, então está aqui quando Paulo dizia, vocês não entristeçam de algum que falecem, alguém que deixa de viver, ou no nosso ambiente já não estão mais. Irmão, ele dizia, vamos crer nisso aqui, assim como Cristo, olha, assim como Cristo morreu, os que em Cristo dormem. Viu como trocou? Os que, assim como Cristo morreu, ele morreu. Por que morreu taxativamente? Morreu para nós não morrer. Morreu para nós dormir. Ele venceu a morte. Então nós, por que hoje o cristão não tem medo da morte? Por que não tem medo da morte, irmão? Porque eu tenho um comigo que já venceu a morte. E ele anda comigo e eu ando com ele. A meninadinha, a mocidade que ouve a palavra num dia de batismo, correm de pai, mãe, vô, quero batizar. Por que querem batizar? Porque para fugir da morte. Batiza, depois que batizou, graças a Deus, já sou batizado. Feliz, não tem mais medo de morrer. Sintamos no nosso coração que nós temos Cristo, que é vida eterna. Santo é o Senhor. Então diz, os que em Cristo, porque Jesus
morreu e ressuscitou. E Ele é o primeiro da ressurreição. Ele ressuscitou para nós ressuscitar. Ele morreu para nós não morrer. Padeceu para nós não padecer. Foi à cruz para nós não irmos na cruz. Tudo o que Ele sofreu foi para livrar nós desta grande aflição. Hoje o povo, você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte. Mas você não gostaria de viver mais. Mas se ela chegar, Paulo falou, se eu morrer, estou salvo. E se eu ficar, também estou salvo. Tanto faz uma coisa como outra. Dizia, não sei o que eu escolho. Porque de qualquer jeito estava garantido. Sintamos, irmão, quem serve a Deus, não te desanime. Sinta no teu coração que a salvação é tua. Se alguém, ouvindo uma palavra como esta, que fala de partida e que fala de despedida, alguém fica pesaroso? Não fique. Reforça o teu ânimo e pode dizer na tua oração, Senhor, me dê certeza da vida eterna. Senhor colocará no teu coração certeza da vida eterna. Tanto faz a esquerda como a direita, viver ou morrer, servir ou não servir, tudo está ganho. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, e depois diz aqui, assim também os que em Jesus dormem. Olha aí, os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Terminou os dias, fomos à sepultura, mas não morto, dormindo, a palavra fala, os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Primeiro os que estiverem na sepultura, num abrir e fechar de olho, irmão, ou melhor, ao soar da trombeta, ressuscitarão. E os que estiverem nessa presente vida, num abrir e fechar de olho, seremos transformados desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, como está escrito aqui aos Filipenses, que fala, irmão, segundo o seu eficaz poder, quer ver, o que diz aqui, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, e segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A hora da nossa ressurreição, estaremos num corpo que fala aqui, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vai um homem abatido, mas ressuscita um corpo glorioso. É como ele escreve em 15 de Coríntios, semeia um grão de milho. Aquele grão de milho é feio, meio bicudinho, meio amarelo, meio sem jeito, mas a hora que bate a água e vem o calor, aí ele germina, porque dentro ali tem um favinho branco, aquilo ali dá vida. Dali saiu uma vida. A semente é feia, mas a haste do milho é bonitinha. Paulo falou isto. Um é o que semeia, outro é o que nasce. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nesta palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Então, nós não estamos aqui, irmão, para buscar bens terrenos. Nós estamos buscando coisas superiores, maiores, mais altas, mais sublime.
com assuntos e pregações e ensinamentos e evangelho que muita gente sábia passou ter ela na mão, ou passou até pregar, mas não entendeu, mas foi revelado para os pequeninos e as criancinhas. Dê glória a Deus que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus Cristo, quando viu aqueles apóstolos, todos cheios de alegria e contentamento, por causa dos milagres na missão dos 70, que está escrito em Lucas, disse o Senhor: vocês estão contentes porque os espíritos se sujeitam e os milagres, as maravilhas, e são curados? O Senhor disse: não se alegrem só por isso, se alegrem muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Irmão, muitas maravilhas nós recebemos, muitas obras Deus faz com nós, na vida particular, no trabalho, na parte financeira, em algum negócio que Deus ajuda, e que a pessoa consegue uma estabilidade financeira. Deus faz isso aí, mas não se alegre só por isso. Se alegre pela vida eterna. Disse o Senhor: vosso nome está escrito no livro da vida. Isto que é confortante e é o nosso maior prêmio. Deus seja louvado. Amém. Agora, com uma oração, vamos agradecer a Deus, nosso Salvador. Deus te venha agradecer. Vamos agradecer ao Senhor.